Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23. Provérbios 23, 18. Provérbios 23, 18. Quinta-feira que vem, estou fazendo uma dobradinha, né? Na quarta-feira que vem, eu vou pregar lá na Comunidade da Graça, sede, no Carrão. Prego lá na quarta. E na quinta vem o pastor Ronaldo Bezerra pregar aqui nos dois horários. A gente trocou uma ideia. Então, quinta-feira que vem aqui vai estar o pastor Ronaldo Bezerra. Hoje é o pastor presidente da Comunidade da Graça, o Carlos Alberto, se auto-jubilou, né? Continua exercendo. E ele assumiu a Comunidade da Graça sede. Então, eu vou estar lá na quarta pregando. E ele vai estar aqui na quinta. E eu também vou estar aqui na quinta. Não é porque ele vai estar que eu não vou estar. Eu vou estar também. Tá bom? Então, vocês vão ter uma folga de mim quinta-feira. Aí quem quiser me ouvir na semana, vai na Comunidade da Graça, no Carrão. Dia 23, Provérbios 23, 18. Fala assim, ó. Se agir assim... Não. Fala assim, é o versículo. Vamos lá. O texto diz: se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não... Se você for ler os versículos que antecedem o versículo 18, tem uma série de situações que eu não vou abrir agora, mas se você cumprir tudo isso, você vai ter um bom futuro. Ou seja, existe uma condição para ter um bom futuro. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre um grande perigo que a gente corre. E eu queria muito a sua atenção. Ok? É o perigo de algumas histórias que a gente aprendeu a contar sobre nós mesmos. O perigo das histórias que a gente conta. Todos nós temos uma história na ponta da língua que justifica o lugar que eu estou, o porquê estou no lugar, o porquê moro onde moro, o porquê que a minha família está como está, o porquê que meu casamento está nessa situação, o porquê que eu estou doente emocionalmente, ou porquê que eu tomo remédio, ou porquê que o meu negócio faliu. Todos nós aprendemos a olhar para a nossa história e contar uma história. E essa história, ela é uma explicação. Ela explica muita coisa. Quando as pessoas querem entender a minha fase, eu logo conto essa história. Eu logo conto o porquê aconteceu comigo, da onde eu vim, e etc. Todos nós temos uma história. Todos nós contamos. Essa história, em alguns momentos, até nos protege, porque ela acalma o coração. Como se dissesse, então eu posso me conformar onde estou, porque eu tenho uma história que justifica o lugar que estou. Alguns dizem que nós somos a história que nós aprendemos a contar de nós mesmos. Que eu sou hoje aquilo que eu aprendi a contar de mim. Mas eu fiquei pensando por esses dias, e se a história que eu conto sobre mim, que explica basicamente tudo, o porquê que eu ganho quanto ganho, o porquê que eu estou passando por esse processo, o porquê que moro onde moro, o porquê que a minha família está toda retalhada, e se essa história que eu conto, que explica tudo, e se essa história for mentirosa? E se essa história for cega? E se eu estiver fundamentando toda a minha vida em algo que não é real? E se a verdade que eu digo sobre a minha situação, que aparentemente faz todas as peças se casarem, essa história que eu conto, que explica o meu momento, que explica os meus altos e baixos, essa verdade que a gente fala para as pessoas, esse meu olhar da vida, e se esse olhar for completamente, absolutamente errado, cego, e eu estiver há anos contando uma história sobre mim mesmo, que explica tudo, mas ainda assim, essa história, ela não é legal, não é correta, não é verdadeira. Você não acredita nisso que eu estou falando? Faz um teste. Conte a sua versão da sua história para pessoas que passaram pelo mesmo problema, momento e situação com você e veja se a leitura que eles têm é igual. Deixa eu te contar uma situação. Olha, depois que eu perdi o meu ente querido, eu nunca mais fui o mesmo. Aí você vai contar para alguém que acabou de perder um ente querido e ele vai dizer, nossa, eu não, eu consegui me levantar, me reerguer. Uau, então eu tenho duas histórias.
muito parecidas, mas que geraram consequências diferentes. Mas eu quero voltar um pouco para isso. Você está comigo aí, não? Essa história que a gente conta, muitas vezes, ela nos faz dizer frases comuns, como: olha, eu não posso fazer isso por conta da minha história. Olha, eu não posso ser diferente, eu não posso mudar por conta da minha história. Olha, eu não consigo chegar um pouco mais longe, você está me cobrando uma coisa, você está me cobrando algo que não dá, eu tenho uma história. Você está me cobrando ânimo, você está me cobrando alegria, você não está entendendo, eu tenho uma história. Você está falando para eu lutar contra esse remédio. Se você soubesse o que eu passei, você ia falar que o que eu tomo é pouco ainda. Devia tomar mais remédio. Eu tenho uma história. Você está dizendo que eu tenho que levantar, sacudir a poeira? Que é isso? Você não sabe da minha vida. Você não sabe o que eu passei. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história. Me respeite. Eu estou assim, ó, aqui, porque eu tenho uma história. Não vem me cobrar movimento. Não vem dizer que eu tenho que me animar. Eu vou te contar a minha história. Você vai ver que eu estou muito bem. Que eu estou muito bem. Que pela minha história, já era para eu estar morto. Será que essa história que nos faz justificar, será que ela é verdadeira? Será que a história... E se essa história estiver cega? Igual a um homem em João capítulo 5, versículo 6. Jesus viu um homem deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Transfira tanto tempo para 38 anos. Quantos anos? E Jesus lhe perguntou. O que Jesus perguntou? Deixa o texto aí, não muda. O que ele perguntou? Uma pergunta simples, não é? Uma pergunta simples que requer uma resposta? Se você está doente e alguém te pergunta, você quer ser curado, o que você diz? Sim. Precisa falar mais alguma coisa? Mas esse homem tinha uma história. Olha a resposta dele no versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Você sabia que havia um tanque, chamado Tanque de Betesda, uma cidade chamada Betesda, onde havia um mito judaico, que uma vez por ano descia um anjo naquele tanque e balançava as águas. Então milhares de pessoas, por conta dessa crendice, a Bíblia não diz que isso era real, isso era uma crendice judaica. Por conta dessa crendice, que uma vez por ano o anjo balançava as águas, e o primeiro que se lançasse nas águas era curado, milhares e milhares de pessoas doentes ficavam em volta daquele tanque, querendo esse misticismo, viver essa experiência. Quando Jesus pergunta para esse homem, você quer ser curado? Ele não consegue simplesmente dizer sim, porque a história da vida dele é tão forte, que é como se ele dissesse para Jesus: olha Jesus, eu até quero ser curado, é da minha vontade ser curado, mas toda vez que eu me preparo para entrar na água, ninguém me ajuda. Ele não consegue dizer sim para Jesus, para uma nova vida, porque ele tem 38 anos de uma espera, que explica tudo. 38 anos que explica ele sentado ali. Então quando ele vai responder para Jesus, se ele pode ter uma nova vida, ele não responde sim, ele responde: eu tenho uma história. Eu até quero, mas para eu ser curado, eu preciso trazer minha história. Não tem quem me carregue. E Jesus está dizendo: esquece o tanque. Eu estou aqui, mas a história é tão pesada. A história é tão forte que ele diz: eu não tenho quem me coloque. Puxa vida, irmãos. 38 anos é muito tempo. 38 anos sentado no lugar, esperando. Meu Deus, em 38 anos, será que não dá para ele ter rolado para o tanque? Em 38 anos, será que não dá para ele ter conversado com alguém? Ó, ano que vem vai vir um anjo, ou daqui 5 anos vai vir um anjo, vocês me carregam até lá? Mas não, ele aprendeu a contar uma história que o deixou 38 anos no mesmo lugar. E essa história deixava tudo esclarecido. Eu estou aqui porque não tem quem me coloque. Está tudo bem, ninguém vai me cobrar nada, eu não me cobro nada. Eu entendi, essa é a explicação porque sou miserável, essa é a explicação porque estou aqui. 38 anos, está aqui. Em 38 anos ele não se moveu para nada, ele não falou nada. Em 38 anos ele não viu nada diferente, porque a história o prendeu num ciclo final.
Em 38 anos contando a história, a mente dele atrofiou, paralisou. Tudo que ele estava vivendo era graças à história que ele aprendeu a contar de si mesmo. Sabe o que eu aprendo? É que esse homem ficou 38 anos ali, não era porque ele era deficiente, mas ele ficou ali porque ele só viveu a história que ele aprendeu a contar de si mesmo. Não é a sua deficiência que está matando você. Não é a falta de dinheiro. Não é a traição que você sofreu. O que está matando você é a história que você começou a contar quando isso aconteceu com você. E que você insiste em repetir dia após dia. Dia após dia. É por isso que eu tomo remédio. É por isso que eu quebro tudo em casa. É por isso que eu não consigo parar em igreja nenhuma. É por isso, porque isso explica tudo. Isso explica porque ninguém pode falar mais alto comigo porque eu me magoo. Explica porque isso, porque aquilo. Enquanto isso, Jesus tem um novo. E eu não posso ver o novo. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que é tempo de consertarmos a nossa história. É tempo de acabar com essa papagaiada de contar histórias, o perigo de contar histórias. É tempo de parar de olhar para a minha condição e parar de dar poder a ela. Ele está diante de Jesus. E a única coisa que ele consegue dizer é: eu não tenho que me coloque no tanque. É o que ele dizia no primeiro ano, é o que ele disse no segundo ano, no 15º ano. E agora Jesus está dizendo: eu vou tirar uma vida nova. Não dá, Jesus, porque eu tenho uma história. Agora eu vou tirar você dessa depressão. Não dá, Jesus, não dá, meu. Não dá, não é assim, eu estou no meio do processo. Eu estou assim, Jesus está dizendo: e daí? E daí? Não dá, Jesus, eu estou vindo para Lírio, mas eu estou magoado, eu passei em 15 igrejas, e não é assim, eu não quero saber da tua história, eu estou aqui. Nós já nos casamos e separamos 10 vezes, estamos tentando, estamos cheios de medo. Eu não sei, Jesus está dizendo: eu estou aqui. Você quer restauração no casamento? Eu estou aqui. Pare de contar essa história velha, que só te tornou um frouxo, covarde, atrofiado, preguiçoso, porque é simples não agir porque eu tenho uma história. É simples não me posicionar porque eu tenho uma história. É simples justificar o tanto de anos que eu não faço nada para melhorar porque eu tenho uma história. A história explica tudo. E se essa história for mentirosa? E se você estiver jogando 38 anos da sua vida no lixo? E se você estiver jogando seu casamento no lixo, jogando teu ministério no lixo, tudo por uma história mentirosa, que você trouxe ela para explicar tudo na sua vida? Pessoas que ficam com a mesma ladainha, contando a mesma versão da vida o tempo inteiro, e o preço é adiar sonho, adiar mudança, adiar posicionamento, retorno ministerial, retorno profissional, tudo porque está cego numa história que aprendeu a contar e a trouxe como verdade na sua vida, que explica tudo, mas mata tudo. Explica tudo, explica porque eu ganho isso, explica porque eu moro no fundo da casa da minha sogra, explica tudo, explica porque eu trabalho como trabalho, explica porque eu estou assim meio revoltado. A história explica tudo, mas o preço dessa explicação é a morte de tudo que Deus tem para mim. Que eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé, e não consigo crer que Ele pode mudar minha vida agora, porque essa história desgraçada insiste em dizer que eu tenho que ser o mesmo. Qual é a história desgraçada que acomoda você, paralisado, mas está matando tudo que Deus tem para você? Que faz você dormir como um anjo repousando sobre ela. Porque essa história, quem vai te cobrar? Quem vai te confrontar? Essa história diz: não me enchem o saco. Eu tenho uma história. Não me cobrem atitudes. Eu tenho uma história. Enquanto você dorme em cima dessa história desgraçada, tudo que você poderia ser, fazer, se tornar, vai para o lixo. A Bíblia conta a história de uma mulher, tão conhecida como o paralítico de 38 anos. O paralítico que diante de Jesus não consegue dizer sim. Ele só consegue repetir a história. Meu Deus do céu. A pergunta simples: quer ser curado?
Fala, quero, meu Deus do céu. Mas não, eu até quero, mas não tem quem me... A história. Há uma outra mulher, uma história. Essa mulher vivia de hemorragia, você conhece. 12 anos de hemorragia. Quantos anos? Uma mulher que sofre 12 anos de hemorragia, ela tem estado profundo de anemia. Ela não é magra, saudável. Ela é magra, anêmica. Ela está osso aparecendo. 12 anos, não são 12 dias. O texto bíblico diz que ela vendeu tudo para tentar ajuda nos médicos. Já viu casa de dependente químico no último nível? Não é casa, é só parede. Não tem sofá porque já vendeu, não tem... Já vendeu. Eu imagino que a casa dessa mulher era assim. Só tinha parede, porque a Bíblia diz, a Bíblia não pode mentir, que ela vendeu tudo atrás de cura. Está lá ela, 12 anos, sozinha, morando entre paredes, dormindo no chão. Todo mundo fala, vai morrer. Vai morrer. Você é fraca. Olha para mim, não tem médico, não tem hospital, não tem farmácia, não tem prescrição de cura, não há remédio, não há medicação. Então, olha para mim um instante. Aí você fala assim, meu Deus do céu, a medicina virou as costas para mim. Para onde você corre? Para a igreja, não é? Vou buscar um milagre. Só que na época, para o judeu, uma mulher com hemorragia era uma mulher em pecado. Então a medicina diz, não tem cura. Agora eu vou para a igreja, ouvir uma palavra do sacerdote. Não, ela não poderia entrar na igreja. Porque uma mulher que tem hemorragia, para um judeu, ela é impura, ela está em pecado. Então ela tem 12 anos de fluxo, a medicina não alcança, a religião não abraça, não tem quem possa encostar nela, ela anda na rua e as pessoas não podem sequer pegar na mão, porque uma mulher com hemorragia era uma mulher pecadora, impura. A religião não ajuda, os remédios não ajudam, ela foi para todos os médicos, gastou tudo e nada aconteceu. Só que no meio do caos ela fala algo, Marcos capítulo 5, versículo 28. Ela tem uma história. Não tem uma história? Só que aí ela fala algo que eu não sei você, mas eu me arrepio quando leio. No meio da sua casa, sem móvel algum, sozinha, ela tem a coragem de contar uma nova história. Se eu tão somente, meu Deus, se eu tão somente, ninguém ensinou isso para ela. Se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. Essa era a nova história que ela estava escrevendo. Ela disse para si mesma, dentro de casa, se eu tocar. É interessante que essa nova história, em algumas versões fala tocar na orla dos seus vestidos, porque ela sabia que com 12 anos de hemorragia, ela não tem físico para estar ombro a ombro com ninguém. Mas ela disse, na orla do vestido, eu vou rastejando, mas eu chego lá. É a nova história. A história antiga, ele dizia, vai morrer. E ela poderia sentar na calçada e dizer, vou fazer a cara de maior coitadismo que existe. Porque eu tenho uma história que diz o quanto eu sou uma coitada. E não tem quem vai pedir nada para mim. Mas no meio da história, ela escreve uma nova história. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela diz, eu só preciso alcançar alguma coisa. Só isso que eu preciso. Era como a resposta do paralítico. Quer ser curado? Quero, mas ele não conseguia. Mas essa mulher que tem uma história tão difícil, Jesus não está lá, ela só fala, eu só preciso alcançar alguma coisa. E se eu alcançar, eu serei curada. Apenas alguns passos e a minha vida vai mudar. Eu estou pronto para morrer. A religião não me aceita, a medicina me despreza. Mas eu tenho uma nova história. Só alguns passos e tudo será novo. Só alguns passos no meio da história de caos, de drama. Ela muda a história dizendo, se eu apenas, eu não sei se você está entendendo, mas as grandes verdades que você carregou até hoje, talvez só são ilusões. E hoje Deus vai te convidar para escrever uma nova história. Ela dizia, eu sei que estou sangrando, eu sei que já vendi tudo,
Eu sei que estou fraca. Essa é a história velha. Eu sei que as probabilidades contra mim são maiores. Eu sei que eu estou mais perto de morrer do que viver. Eu sei que eu não tenho físico para enfrentar uma multidão. Não tem remédio. E nem a religião me aceita. Mas eu posso falar algo. Se eu apenas tocar, eu serei curada. Olha o que diz. Presta atenção. No original diz que ela disse a si mesma. Ela disse a si mesma, ela repetiu a si mesma dentro de casa: se eu tão somente o tocar. Sabe quando você tem uma história tão difícil para viver e ela pregou na sua mente, mas a Bíblia diz que ela disse a si mesma, era como se ela estivesse repetindo para ela várias vezes dentro de casa: se eu tão somente tocar, serei curada. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela começou, porque você nunca vai superar uma história velha enquanto você não estiver escrevendo uma nova. Você nunca vai superar uma história velha enquanto você não escrever uma nova. Ela não teria ânimo para sair de casa sem que ela, dentro de casa, no meio do caos, no meio da casa sem móveis, no meio da casa talvez suja de sangue, no meio da casa onde já foi marcada por casa endemoniada, mulher pecadora, mas no meio do caos, ela diz: não tem igreja, não tem levita, não tem pastor, nem Jesus estava perto. Ela diz a si mesma: se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar. Qual é a palavra que você vai dizer hoje? Qual é? Que vai confrontar essa história desgraçada que tenta acomodar você em quem você é hoje. Qual é a palavra de libertação que você vai dizer a partir de agora? Se eu tão somente adorar, eu paro de tomar remédios hoje. Se eu tão somente adorar o Senhor, a porta de emprego vai se abrir essa manhã. Amanhã, se eu tão somente levantar as minhas mãos e confiar em Deus, esse câncer vai embora da minha vida. Se eu tão somente me posicionar em Deus, eu vou conseguir mudar a história da minha família, que é a história de cachaceiro, pinguço, drogado. Mas se eu tão somente buscar a Deus em espírito e em verdade, tão somente essa história desgraçada que eu aprendi a contar, que aparentemente coloca tudo no seu devido lugar, não é a história que eu vou viver. Se eu tão somente tocar. O que você vai dizer amanhã naquela empresa que te oprime? Qual é a história que você vai começar a contar nessa casa perturbada? Qual é a história que você vai começar a contar, mesmo que amanhã você tenha que fazer hemodiálise e tenha que ir para o hospital? Qual é a nova história? Qual é o se eu apenas fazer? Qual é o seu apenas hoje? Se eu apenas adorar, se eu apenas ler a Bíblia, se eu apenas me interessar pelo reino, se eu apenas fizer, eu serei curado. Qual é a nova história que você vai contar? Significa que ela disse várias vezes para ela a mesma coisa. Você nunca vai deletar a sua história antiga enquanto você não estiver repetindo para você a história nova. Entende o que eu estou pregando aqui? A história antiga dela é: estou morrendo. A história antiga dela é: não encostem nela, não mexam nela, não há esperança. Mas a história nova é: se eu apenas o tocar, se eu apenas o tocar, se eu apenas o tocar, se eu apenas o tocar. E eu pergunto para você: qual das duas histórias funciona melhor? Qual das duas histórias traz mais resultado? A história de entender o quanto desgraçado estou, o quanto eu estou sangrando há 12 anos, o quanto eu tenho explicação do porquê não tenho sofá em casa, porquê não tenho geladeira em casa, porque eu vendi tudo, porque eu estou muito doente. E você tem que me entender, não fala alto comigo não, não olha feio para mim não, eu tenho uma história. Não fica, eu estou indo para a igreja, pastor, mas não pega no meu pé não, porque eu tenho uma história, viu? Se falar um pouco mais forte comigo, firme comigo, eu saio da igreja, porque eu tenho uma história. Não vem, pastor, não me dá muita responsabilidade não, porque eu tenho uma história, eu não gosto de, eu não quero repetir, eu tenho uma história. Mas se você viver essa história, você vai ver a morte. Entenda uma coisa: no meio dos teus medos, no meio das tuas angústias, no meio das tuas frustrações, você pode dar um grito no meio do caos e dizer: eu posso escrever uma nova história. Se eu apenas o tocar, eu serei curado. Se eu apenas o tocar, eu serei curado. Talvez seja a hora de você ter uma nova história, deixar Deus abrir os seus olhos. E a minha oração é para que Deus abra os nossos olhos, para que não sejamos idiotas de estar na cara de Jesus, ouvindo a pergunta mais preciosa da minha vida, tendo a cura que eu implorei por 38 anos, mas a história me faz me tornar cego diante das possibilidades que estão na frente do meu nariz. Há um texto aqui que eu quero caminhar para o encerramento. Em Mateus capítulo 7, versículo 7. Não é João, Pedro, é Jesus que diz. Jesus diz: peçam, ele será dado.
Busquem e encontrarão. Batam e lhes será a porta aberta. Deixa o texto. Todos querem encontrar alguma coisa. Todos querem ver portas abertas. Todos querem receber presentes. Mas existe um verbo antes desse. Antes do verbo que dá a ação de Deus, é o verbo que faz a sua ação. Jesus propõe 3 movimentos para o milagre. O primeiro deles é pedir. Olhe para mim, por favor. Pedir é diferente de gritar. Pedir não é como aquele grito desesperado, que é tipo um tiro no escuro, que você grita sem ter muita direção, só está gritando para tentar ter um afago na dor. Pedir não é isso. Pedir não é quando você lança a tua esperança no vazio e no indefinido, ainda apenas fala para tentar se apoiar e desabafar. Isso não é pedir. Isso não é pedir. Pedir é algo muito maior. Porque quem pede tem uma consciência profunda de que se está pedindo, tem alguém ouvindo. Você só pede uma coisa se você tem a certeza de que alguém vai te ouvir. Ninguém pede sozinho. Quando Jesus está dizendo, peça, Ele não está dizendo para você dar um grito em casa, sem direção, apenas para aliviar a alma. Ele está dizendo, tenha uma profunda consciência que eu estou com você e peça para mim. Tenha uma profunda consciência que mesmo com 12 anos de hemorragia, peça e eu estou aí. Não é apenas algo lançado ao vento, no vazio, mas é algo tendo a consciência que o meu Jesus está próximo, então eu posso pedir a Ele. Se você pedir tendo a consciência que Jesus está próximo, lhe será dado. Sabe por que não foi dado? Porque você gritou no vazio. Gritou no escuro, gritou para aliviar a alma, gritou como um desequilibrado, gritou para ter um ataque de pelanca, gritou porque queria extravasar, gritou porque queria apenas chamar a atenção das pessoas. Seja maduro, peça, tendo a consciência profunda de que Jesus está ouvindo você. Peça, peça. Pedir é o resultado de quem crê. Repita comigo, pedir é o resultado de quem crê. Salmo 2,8 diz, pede-me e te darei o quê? As nações como herança e os confins da terra. A Bíblia está mentindo? Começa a pedir aí. Quer mudar a história? Peça. Segundo, no pique, buscar. Quem busca, encontra. Quem busca, acha. Buscar é um movimento. Buscar é um esforço. Não é um acidente. Não é um acidente. Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes todo o coração. Todo o coração não é um culto por semana. Todo o coração é querer. É foco. Quando aquela mulher sai de casa, repetindo para ela mesma, se eu somente tocar eu serei curada, ela esqueceu da hemorragia, ela esqueceu que ela está fraca, ela esqueceu que as pessoas pensam dela, ela esqueceu de que ela está sangrando 12 anos, ela esqueceu que o médico, se ela estivesse lembrando disso no caminho, ela não ia chegar até Jesus. Porque a pressão a história é tão grande, mas ela sai de casa com foco. Se eu somente eu tocar eu serei curada, tocar eu serei curada. Ela colocou todo o coração, a energia num propósito. Você quer encontrar Jesus? Não é uma canção, não é uma oraçãozinha aqui. É ter todo o coração ansediando por Ele. Esquece o câncer, esquece a história, esquece o que falaram para você. Eu estou aqui, pastor. Eu estou aqui não é porque eu gosto do ar-condicionado, não é porque eu gosto eu estou aqui porque eu tenho um propósito. Eu estou aqui porque eu vou escrever uma nova história. Eu vou me rasgar na hora do louvor. Eu vou me rasgar na hora da palavra. Eu vou ficar com o ouvido bem aberto. Na hora da oração eu estou nem aí. Vocês vão me chamar de louco, de doente. Mas eu sei de uma coisa. Eu estou num foco. Se eu buscar de todo o meu coração, eu vou encontrá-lo. E eu quero encontrá-lo aqui hoje. Eu quero encontrá-lo aqui hoje. Porque eu estou cansado. Eu estou cansado de não fazer nada. Porque essa história maldita me deixa confortável. Essa história maldita diz que eu vou ser um miserável. Porque e ser um miserável ainda é um lucro. Porque era para eu ter morrido. Que vantagem não morrer e ser miserável. Que vantagem não morrer e ficar dependente de remédio. Eu vim para que vocês tenham vida e as tenham em abundância.
Vida cristã não é mediocridade, vida cristã não é esmola, vida cristã é honra. Ele não é rei de miseráveis, ele é rei de reis, e ele não é senhor de qualquer um, ele é senhor de senhores. Enquanto você não for senhor, ele não é teu senhor. Enquanto você não reinar sobre a tua vida, ele não é o teu rei. Então para de contar essa história desgraçada, foca em Jesus de todo o coração, esquece o que você mesmo contou há 50 anos, e o busque, orando, adorando e servindo. Tenha a capacidade de se apaixonar por Ele. Tenha a capacidade de enfrentar a chuva. Pare de ser pele fina. Pare de parar de vir para a igreja porque está chovendo. Venha cansado, venha doente, venha. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. É por isso que as pessoas desviam, porque nunca encontraram Deus. Porque a hora que você encontra Deus no propósito, você vai entender que você tem uma necessidade de estar perto dEle constantemente. Quando tem um chinelo havaiana num pé, rosa, na outra fivela azul, está na igreja. Deus prospera. Agora não dá para vir para a igreja porque tem casa na praia. Não dá para vir para a igreja porque é muito trabalho. Então Deus vai dizer para você, vai ficar desempregado para você voltar a me servir, seu tonto. Porque tu é tão besta que as minhas bênçãos estão te fazendo mal. As minhas bênçãos, aquilo que era para te enriquecer, para me glorificar, está matando você. Não seja uma pessoa tão ignorante de fazer as bênçãos de Deus serem pedra de tropeço na sua vida. Quando Deus te abençoar, sirva mais. Quando Deus te abençoar, ame mais. Quando Deus te engrandecer no trabalho, dedique-se mais. Dedique-se mais, porque quanto mais você glorificar a Deus pelo que Ele te dá, mais Ele te dá. Mas Ele te abençoa. Não seja tolo de receber algo de Deus e simplesmente dedicar-se menos. Se você era um voluntário desempregado, agora que Deus abriu a porta para você, sirva mais. Talvez o tempo que você vai ter é menor, mas quando vier para a igreja, no pouco tempo que tem, diga, eu vou ter mais paixão agora. Eu conseguia desempregado, vim em todos os cultos. Agora trabalhando, eu venho 2 cultos por mês. Mas nesses 2 cultos por mês que eu vou fazer tudo que eu não conseguia fazer em um ano. Eu vou fazer nesse culto, porque eu não vou nunca permitir para Deus ver que aquilo que Ele me deu foi uma pedra de tropeço. Se Deus me deu um emprego, é para eu servir mais. Se Deus me permitiu ter um filho, o meu filho vai ser uma bênção, vai ser criado aqui. Se Deus me permitiu casar, eu não vou trocar um culto para ir para shopping com a esposa, porque Deus me deu uma esposa, Ele me deu, e eu e a minha família vamos estar aqui dentro. Eu não vou permitir que as bênçãos me destruam, eu vou permitir que as bênçãos me enriqueçam. Entenda o que Deus tem para você. Peça, tenha consciência que Ele está perto. Busque, mexa-se com foco. E último, bata e a porta se abrirá. Não tem coisa mais linda de quando você bate a porta de alguém. A pessoa abre a porta e diz, estava te esperando. Hoje não, porque todo mundo tem WhatsApp, mas antigamente não tinha muito internet, então algumas pessoas arriscavam, vou visitar a comadre. Não dá para avisar, o telefone era raro. Aí pegava o bonde peguei pesado. Pegava o ônibus, e aí chegava lá, a primeira batida na porta, não aparecer, porque logo você tem um consolo, né? Deve estar lavando roupa no banheiro, mas logo sai aquela vizinha que está na janela o tempo inteiro. Ih, saiu cedo e vai voltar tarde. Aí logo você diz, meu Deus, como é frustrante bater numa porta e não abrir. Mas olha para mim um instante. É lindo demais alguém dizer assim, bata na minha porta, porque eu tenho o maior prazer de abri-la para você entrar. Sabe o que eu vou dizer, irmãos? Levanta as mãos assim. Sabe essa história difícil? Que parece um labirinto? Tem uma porta aí. Tem uma porta de saída. E tem alguém atrás da porta só esperando você fazer. É como um quer ser curado? Simples assim. Quero. É como uma história difícil, que eu começo a contar uma nova. Se eu tão somente tocar, eu serei curado. Você quer viver algo tremendo? Bata a porta. Qualquer situação que você está vivendo hoje tem uma porta. Fecha os olhos, levanta as mãos. Qualquer situação que você está vivendo agora tem uma porta. Qualquer. Até o inferno tem uma porta. A Bíblia diz que as portas do inferno. Até o inferno tem porta. E a gente vai espancar a porta do inferno. Olha aqui um instante para mim. Isso. Eu vou virar essa cartolina para você, ainda não.
Eu vou virar primeiro a minha, depois a sua. Eu vou virar essa cartolina para você. Eu quero que você me diga o que salta aos seus olhos. O que você vê aqui, tá bom? Mas olhe e diga, tá bom? Não fique pensando. Olhe e diga. O que você vê aqui? O que você vê aqui? Ok. Uma is? Ok, vire a sua. O que você vê lá? O que você vê lá? Ok. O que chama a sua atenção aqui? E o que chama a sua atenção lá? Um ponto. Eu estou com uma cartolina na minha mão. Está totalmente pintada de preto. Tem um espaço amplo, enorme que eu estou segurando aqui. Eu tenho muita coisa, informação. E eu tenho uma pequena estrela no meio dela. E a única coisa que você consegue ver de tudo que eu estou te mostrando é a estrela. Eu tenho um espaço enorme branco lá. Enorme. De muitas oportunidades. É maior que o ponto. É mais amplo que o ponto. É mais pesado que o ponto. Tem mais papel do que o ponto. É tudo maior que o ponto. Mas a única coisa que você consegue ver o que é? É o ponto. Assim é a sua vida. Assim é a história. Eu aprendi a contar uma história sobre a minha vida. E essa história me faz só vê-la. Tem algo grandioso, muitas oportunidades. Eu estou te mostrando uma cartolina desse tamanho. E a única coisa que você consegue dizer para mim é que tem uma estrela aqui. Olha o tamanho dessa cartolina. Olha, o que tem mais cor? O preto da cartolina ou o branco da estrela? O que tem mais cor? O que está aparecendo? O que tem mais cor? O preto ou a estrela? Mas você não vê o preto. Aí, para não dizer que é... Eu inverti lá, ó. O que tem mais, branco ou preto lá? Mas você só viu o quê? É isso. Jesus chega para aquele paralítico e fala: quer ser curado? Ah, Senhor, eu não tenho quem me coloque no tanque. Até queria. Quantos entendem isso? Existe um perigo na história que você aprendeu a contar. Ela vai te deixar tranquilo, mas ela vai matar você. Obrigado. Há uma canção muito antiga, lá do David Keelan. A gente tem dificuldade de contar uma nova história porque nós envelhecemos. Envelhecemos na fé. Minha filha pega 2 lápis de cor e ela está pintando um desenho. Daqui a pouco ela para de pintar e ela pega um lápis de cor e faz o outro lápis de cor conversar com eles. Deixar esse lápis de cor para se tornarem bonecos. E ela fala: você não pode brigar com ele. Você não vai brigar com ele. E ela está brigando porque na cabeça dela não são lápis de cor. Já são bonecos. Daqui a pouco ela está lá: papai, você quer tomar um café da manhã? Quero. E ela não tem nada que faz café da manhã. Tem uma caneta, ela tem um caderno, e ela diz: você quer um ovinho? Eu disse: quero. E ela pega uma caneta em cima do caderno e fica: tá bom, estou fazendo um ovinho para você. Porque a criança tem a capacidade de imaginar. Imaginar. Minha mãe sempre me contou que na infância dela, na Bahia, as bonecas dela eram tijolos e sabugos de milho. Não tinha dinheiro, mas ela pegava os tijolos e aqueles tijolos viravam bonecas. Mas nós chegamos aqui e por conta das histórias que contamos, perdemos a imaginação. Mas o que é a fé? A fé não é a imaginação? A Bíblia diz em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a certeza, a convicção daquilo que eu estou imaginando. Tem hora que nós estamos tão adultos que a gente não tem a capacidade de crer mais em nada. É tão mais fácil contar a minha história do que crer. Quem sabe não é uma tarde, uma noite para você ser um pouco mais criança na presença de Deus. E no meio da sua casa de hemorragia, começar a contar uma nova história. Se eu tão somente o tocar, eu serei